Fala, federais, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Português para o IF. Com muita alegria, com muita emoção, eu tenho que pedir para vocês se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixar o seu comentário se você é novo. Galera, se você é novo, vai fazer a prova esse ano no IF. Por favor, comentar. Professor, eu vou fazer esse ano, porque eu preciso ter noção de quem está assistindo aos vídeos, tá? Para que eu possa trazer conteúdos novos e principalmente aquele que tu mais tem dificuldade. Coloca nos comentários, professor, explica sobre isso, porque eu tenho dúvida, que eu garanto que eu trago, tá? Vou fazer isso, eu vou fazer isso agora. O que você tiver dúvida, eu vou trazer agora, tá bom? Um novo vídeo, dependendo da tua dúvida, tá? Lembre, muitos alunos, o ano passado, passaram assistindo esses vídeos, por incrível que pareça. Não especificamente só eles, mas ajudaram. Então, se você também quer ser também ajudado, então se ajude, tá bom? Então, sem mais delongas, vou trazer para vocês os assuntos que, na minha concepção, mais caem no IFRN de 2010 até 2022 agora, que aconteceu, tá? Que eu trouxe para vocês. Professor, 2021 eu não trouxe porque não foi realizada a prova. A escolha, a seleção, para essa seleção foi de uma outra forma. Então não teve como o professor aqui trazer. Então nem vem me julgar, tá bom? E sem mais brincadeiras, vamos agora para as questões que eu trouxe. Gente, ó, eu trouxe o seguinte. O que mais eu percebi que caiu, em primeiro lugar, não é, minha colinha, foi interpretação de texto e compreensão textual. Gente, pelo amor de Deus, eu vou explicar a compreensão, porque a interpretação eu deixo para um outro vídeo. Mas vocês entendendo o que é compreensão, vocês já vão matar o que é interpretar. Compreender é muito fácil. É você olhar para o texto e ver o seguinte. Joana possui 35 ou tem 35 anos de idade. Aí lá no enunciado tem falando assim, ó. É verdade dizer que Joana é maior de idade? Óbvio. A banca apenas ela mudou o sinônimo, fez alguma alteração, mas manteve o mesmo sentido. Se ela retirou do texto e manteve o mesmo sentido, é compreensão textual. Gente, interpretação, ela quer saber algo mais, como posso falar, mais profundo, tá? Algo que te leva a deduzir algo, tá? Ela quer saber se você entendeu o assunto e não compreendeu, tá? Continuando. Desculpa, tá chegando notificação aqui no meu celular, vou diminuir aqui o volume. Eu tô dizendo celular. Claro, né? Eu anotei tudo aqui, como é que eu não vou utilizar ele? Outra coisa que eu percebi, gente, que mais cai também no IF é a questão da classe de palavra. Professor, classe de palavra não cai não. Cai, filho. Cai tanto na prova quanto cai na redação. Vocês que não percebem. Eu rio porque tem pessoas que dizem assim, eu não vou estudar classe de palavra. Criatura, como é que tu vai saber escrever um texto? Como é que tu vai saber escrever seja uma carta, seja um artigo, seja uma redação, se tu não sabe o que é uma conjunção, uma preposição, se tu não sabe o que é um artigo, um numeral, um adjetivo, um advérbio, um verbo, uma interjeição, um pronome, um substantivo, um verbo. Acabei de dizer basicamente todos eles. Professor, oi, resume. Tá, vou resumir. Gente, esse vídeo é muito show, porque eu tô resumindo tudo. Ó, substantivo, eu já expliquei no canal, mas eu vou falar bem rápido. Substantivo é tudo aquilo que dá nome a seres, coisas ou nome de lugares, tá? Ou seja, tudo aquilo que nós seres humanos construímos ou que Deus construiu. O que nós construímos? Panela, vidro, copo, azulejo, uma tinta, um livro, gente, um ser humano, gente, tudo que nós construímos, tá? Tudo que nós construímos, lembre que o ser humano, nós construímos, o humano é a característica do ser, pelo amor de Deus. Tudo que nós construímos, pé de coco, foi Deus, então, lembra, gente, que eu não tô colocando aqui religião no meio, tá? Eu não tô colocando religião no meio, eu tô colocando como se fosse algo generativo, pra ver se vocês entendem. Trovão foi Deus, areia foi Deus, água foi Deus, oxigênio foi Deus, vento foi Deus. Tudo que Deus fez, luz foi Deus, estrela foi Deus, espaço foi Deus. Tudo que Deus fez é substantivo. Disciplina, o homem fez uma disciplina. Conteúdo, o homem. Assunto, o homem. Conversa, o homem. Gente, tudo o que nós fizemos, que nós damos um nome, é um substantivo, tá? Flores.
aqui atrás de mim, substantivo, quadro, substantivo, parede, substantivo, roupa, substantivo, gola, substantivo, manga, substantivo. Agora, quando essa manga, ela sendo empregada no sentido de mangar, de rir da pessoa, aí é verbo. Ou seja, tudo que eu faço é um verbo. Eu mango, aí se você consegue conjugar o eu, não é? Aí é verbo, tá? A palavra eu mango, eu canto, eu brinco, eu digito, eu pulo, vai virar aqui um pop, né? Tipo como é esse nome? Um hip hop, alguma coisa do tipo, né? E também não parar por aqui, acho que vocês já entenderam. Verbo, gente, é tudo aquilo que vocês conseguem conjugar. Por exemplo, cadeira, eu cadeira, nada a ver. Cadeira, eu nada a ver. Eu cadeira, eu limpeza. Eu limpo, dá, né, gente? Porque eu limpo, tu limpa, ele limpa, nós limpamos, até dá. Mas eu cadeira, tu cadeira, nossa cadeira. Não, para, porque esse negócio não tá certo, tá errado. Continuando, tá bom? O professor fala de artigo, gente. Artigo é indefinido ou definido. Definido, o, a, os e as. Indefinido, uma e uns. Umas e umas, tá? Pelo amor de Deus, matou Maria Preá, decora. O, a, os e as. O, uma, e um, uma, uns e para, deixa o professor respirar. Uma, umas, uns. Pronto. O, a, os e as. Ok. Os definidos são os que a gente sabe. O, a, os e as. Os indefinidos, uma, uns e uns. Ok? O professor só vai falar sobre grau, gênero, número. Não. Pessoa, não. Porque isso aqui é só os assuntos que mais caem no IF. Tô até falando, exemplificando, que nem deveria, tá? Só para esse vídeo ficar bem melhor para vocês. Professor, oi, fala agora sobre os numerais. Gente, os numerais são números. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, mas que tem sentido de estimativa de quantidade, tá bom? Ou de colocação. Por exemplo, fulano chegou em segundo lugar, ó, segundo, entendeu? Que dia é hoje? Hoje é 10. 10. O 10, nesse sentido, é empregado como uma data, então é um numeral, compreendeu? Deixa eu ver aqui. Um terço, numeral. Professor, oi, o que é adjetivo? Adjetivo é tudo aquilo que caracteriza o substantivo. Quem é substantivo? Acabei de explicar, tudo aquilo que a gente cria, né? Gente, ó, tudo que caracteriza, por exemplo, pensou em substantivo, pensa numa planta. Gente, o que a planta ela é? Verde. Professor, quem é verde é a folha. Tá, mas pensa que é a planta, tá bom? A planta, ela é verde. A planta, ela é marrom. Então, características do substantivo é chamado de adjetivo. Pelo amor da vaca branca, ok? Grande, adjetivo. Pequena, adjetivo. Fina, adjetivo. Grossa, adjetivo. Mole, isso tá estranho. Mas, enfim, eu estou apenas exemplificando, tá bom? Gente, vocês já entenderam, né? Adjetivo, ele adjetiva, ele dá característica ao substantivo, tá? Professor, oi. O adjetivo, ele vai pro plural? Vai. Ele vai pro feminino? Vai. Por quê? Porque depende do substantivo. Se o substantivo for pro plural, o adjetivo é pro plural. Se o substantivo ele ficar no singular, o adjetivo fica no singular. Se for pro feminino ou masculino, do mesmo jeito, o adjetivo vai também. E o advérbio, professor? O advérbio, ele intensifica o verbo, tá? Adjetivo, junto do adjetivo, substantivo, advérbio, junto do verbo. Então ele vai ficar ali junto do verbo. Uma coisa importante é que o advérbio ele vai terminar com mente, geralmente, intensificamente, constantemente, tá entendendo? Geralmente tem alguns advérbios terminados em mente. Então a gente já começa a entender ali, tá? Nunca é advérbio, não é advérbio, sim é advérbio. Gente, advérbio, ele pode ser advérbio de lugar, de intensidade, de modo, enfim, vários tipos de advérbios, né? E eles não vão pro plural, gente, nem pro feminino. Isso é uma coisa muito importante para vocês matarem. Por exemplo, frio. Frio não tem fria. Eu estou com frio. A minha característica. Olha só, eu estou com o quê? Com frio. Frio é o quê? É uma característica do jeito do que eu estou, tá bom? Frio. Frio é uma característica. Estou fria. Eu estou fria.
Olha, tá bom? Então cuidado aí, ó. Fria aí já tá sendo empregado como adjetivo, tá bom? Tem cuidado aí. Continuando, vamos pular do advérbio, vamos pular agora para quem? Pronome. Gente, existe pronome de tratamento, pronome de demonstração, pronome de pronomes pessoais, pronomes indefinidos e N pronomes. Pronomes de demonstração. Esse, aquele, aquela, aquele, este. Pronome de possessividade. Meu, tua, teu, minha. Pronome de tratamento, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Senhor, Senhora, Vossa Magnificência, ok? Aí depois vocês vão, olha, tá, pelo amor de Deus, porque vocês vão precisar disso daí. Lembra que eu falei que a gente precisa das classes gramaticais para a redação? Porque se cair uma carta argumentativa para vocês fazerem uma carta aberta ou um gênero que é história de vida, que é a mesma coisa, tá, gente? Vocês vão utilizar isso, tá? Um pronome de tratamento, geralmente, se utiliza. Uma coisa também importante que eu quero que você saiba também é o seguinte, que o pronome, existem os tais pronomes que mais caem, tá? No IFRN, pronomes relativos. Os pronomes relativos, eles são substituídos por conjunções. As conjunções, gente, elas ligam basicamente o quê? Uma oração de uma outra oração, digamos assim, para vocês entenderem, tá? Por exemplo, o pronome relativo, eu vou falar de dos cases que podem ser um pronome e outro conjunção. Por exemplo, eu preciso que você me assista com atenção. Eu preciso que você me assista com atenção é o quê? É uma oração coordenada. Esse que é uma conjunção. Porque eu preciso, quem precisa de alguma coisa. Então, eu preciso disso. Disso o quê? Que você preste atenção na aula. Matou? Ok. Quando você tiver um que esse que ele possa ser substituído por isso, disso ou nisto, tá bom? Eu necessito disto. Disto o quê? Então esse pronome é um pronome, esse que é uma conjunção. Agora quando você fala assim, ó, as meninas falaram que você não vai passar aqui em casa. As meninas falaram que o quê? Que você não vai passar aqui em casa. Continua sendo pronome relativo ou conjunção? As meninas falaram isso. Isso o quê? Que você não vai passar aqui em casa. Conjunção, tá? Agora, professor, oi, me dá um exemplo aí de um pronome relativo. Vamos lá. Os meninos que disseram isso não estão aqui. Os meninos, os quais disseram isso, não estão aqui. Quando você puder substituir o que por os quais, a qual, o qual, as quais, gente, vai ser pronome relativo, tá bom? Decora isso por gentileza, tá? Outro exemplo. Os animais que comem capim são... pertencem a... Acho que me esqueci o nome da cadeia. Primária. Me esqueci o nome da cadeia, tá? Hello! Não sou professor de biologia. Então, vamos lá. Os animais, os quais comem capim são... Então, quando eu consigo substituir esse que por os quais, a qual, o qual ou as quais, ele é um pronome relativo. 13 minutos de vídeo. Vamos embora. Outra coisa, uso da vírgula. Gente, o uso da vírgula, ele é importante. Lembra uma coisa? Lembra do 10. 10, como assim, professor? D com 3 E, um I e um S, tá? 10. Por quê? A vírgula, ela desloca, a vírgula, ela enumera, a vírgula, ela explica, a vírgula, ela enfatiza, a vírgula, ela isola e a vírgula, ela separa, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Quando ela desloca, um exemplo, Maria está nomeada. Não há, portanto, o que reclamar. Vocês estão vendo aí já embaixo aí, tá? Quando ela enumera, é quando ela separa como se fosse exemplos, tá? Olha, fui à feira e comprei 3 bananas, 2 maçãs e uma pera. Quando ela explica, Maria, que tem 30 anos, está feliz. Continuando, ela enfatiza também, ó, a aprovação com certeza virá, tá? Então, tua aprovação do IFRN com certeza virá, só você estudar com muita força. Ela também isola.
Concurseiros obstinados, vamos estudar, tá? IFs federais, vamos estudar. Continuando, ela separa, gente, tá? Passaram aqui para perguntar, questionar, amolar e comprometer. Nossa, percebam que ela é quase como enumerar, mas aqui ela tá separando, viu? Outra coisa que também cai no IF bastante, a tal da semântica. Gente, a semântica, ela é, para vocês entenderem, ela é o estudo do significado das palavras, tá? E ele pode ser dividido em, eu trouxe para vocês, em sinonímia, antonímia, homonímia ou paranomia. Paranomia, tá? Gente, minha língua é preta, essas palavras eu não consigo falar direito, mas vocês entenderam, tá? Então é bom vocês estudarem isso? Sim, é bom estudar. O IF cobra, não muito, mas ele tende a cobrar sim, tá? Tipologia textual. Aí, tipologia, né, gente? Tipo do texto, se ele é um texto argumentativo, dissertativo, narrativo, injuntivo, descritivo, beleza? Período e oração. Período, já expliquei, tem até um vídeo aqui no canal que explica o que é período, o que é oração, vocês vão entender na maior cara de pau. Oração é quando você vê uma frase e nessa frase você vê que tem um verbo. Tem um verbo, já é oração. Tem dois verbos, é uma oração composta. Período composto, perdão. O que é um período? Um período é quando a gente tem o quê? Um ponto final. Você escreveu uma frase, tem um ponto, é um período, tá? Vamos lá. Continuando aqui. Uso das aspas. Vamos para o uso das aspas. Gente, as aspas, elas servem para quê? Elas servem basicamente para abrir e fechar citações. Basicamente para isso. Ou para explicar alguma coisa. Tá bom? E lembre uma coisa bem importante, né? Que eu ia falar para vocês e vou falar. Que quando vocês abrirem uma aspa e ela não vier dentro de um texto, vocês escreveram lá, né? E vocês vão falar sobre uma citação de uma pessoa. Ó, eu escrevi, por exemplo, segundo João Carlos de Abreu, entre aspas, estudar muito faz com que o aluno passe no IF. Fecha aspa, ponto final. Professor, por que você está falando isso? Porque tem gente que coloca o ponto dentro da aspa. Ponto final, fecha aspa. Não. O ponto final, ele só vai vir dentro da aspa quando a citação que você citou, ela vier, por exemplo, você fez uma citação, abre aspa, estudar muito me faz passar no IF, fecha aspa, aí, nesse sentido, o ponto vai vir dentro da aspa. Tá vendo aqui, ó, pra vocês entenderem, tá? Direitinho. Outra coisa também. Gente, uma coisa que também é muito interessante, não é? Que aqui é a função sintática, que eu deveria ter explicado para vocês quando eu falei sobre classe gramatical. Fugiu de sentido. Porque a função sintática, ela vai estudar a palavra, mas não a palavra em si, mas ela vai estudar a questão do sujeito, do predicado, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, adjunto adnominal, estudem, viu? Adjunto adverbial, complemento nominal, estuda, pelo amor de Deus, que isso cai muito. Agente da passiva e aposto. Aposto cai bastante, tá? Objeto direto, objeto indireto, predicado também cai muito no IFRN, tá? E o que, ele também, eu nem falei pra vocês que o que ele pode ser um substantivo, né? Professor, quando é que o que ele vem ser um substantivo? Gente, geralmente ele vem com um acentozinho em cima dele. Cuidado, quando vier no final da frase, esse que, ele é um pronome, tá? Um pronome de interrogação. Quando esse que vier no meio da frase, da oração, por exemplo, aqui, ó. O filme tem um quê de crítica literária. O filme tem alguma coisa de crítica literária. Quando ele der um sentido de alguma coisa e vinha dentro da frase, aí esse que é um substantivo, tá? Só explicar para vocês não terem uma duvidazinha aí, tá bom? Professor, oi. E outra coisa que mais cai no IF também. Já falei sobre interpretação, gênero, falta o uso da vírgula. Já falei do uso da vírgula perdão. Já falei do uso da aspa. A situação gráfica. A situação gráfica vai vir ali no quesito do uso da crase, do acento indicativo da crase. Gente, toda a vida, quando você estiver escrevendo a tua redação e você for colocar um A, primeira coisa, você coloca, depois dessa palavra do A, o AU e uma palavra masculina. Por exemplo, isso aqui é uma explicação já clichê, todo mundo já sabe disso. Por exemplo, fui à igreja. Se igreja você puder substituir, coloca um sinônimo masculino,
Igreja, templo. Fui ao templo. Teve o mesmo sentido? Teve. Então, igreja, fui à igreja. O a é acraseado, assim pra cá, tá? Outro exemplo. Fui à oficina. Fui, um sinônimo de oficina. Comércio. Fui ao comércio. Não é um sinônimo de oficina, mas é algo que envolve um empreendimento, envolve um comércio de alguma coisa, não é? Então, fui à oficina, ou seja, fui ao comércio, oficina de carro, tá, gente? Que façam que os carros sejam, carros e motos sejam, tenham manutenção. Então, como eu tô falando que fui à oficina e fui ao comércio, dá o mesmo sentido, então o A é acraseado. Tô nem falando pra vocês o porquê que ele é acraseado, tô só ensinando um macete pra vocês. Uma coisa bem interessante também aqui, também é a variação linguística. Professor, o que é a variação linguística? Abestado. Eu amo chamar meus amigos disso. Abestalhado, preste atenção no que eu tô te falando. Abestalhado é a variação linguística. Macho, para com isso. Macho é uma variação linguística. Mano, gente, quem é que não fala mano? Viu? Quem é que não fala? Eu falo direto. Não vou mentir. Oxente. Eu não falo oxente não, mas eu digo oxe. Oxe. Variação linguística. Uai. Eu não falo, mas é uma variação linguística. Guri, eu também não falo muito, mas é. Leque. Não é? Deixa eu ver o que. Uma variação linguística também que a gente fala muito aqui. Vixe Maria. Uma variação linguística, tá? Olha, eu espero que esse vídeo tenha sido vídeo pra você. Estuda isso aí. Estuda! Com confiança que você vai passar no IFRN, tá bom? Fui, dá like, compartilha pra todo mundo e vamos chegar aos 1000 inscritos, tá bom? Tchau, galerinha!